Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um resumo da ópera. E é um resumo da ópera especial. Hoje o nosso convidado é Paulo Teixeira, deputado federal pelo PT de São Paulo. Deputado, um prazer recebê-lo aqui na TV Aberta. Prazer, Fernando. Prazer todos os telespectadores do seu programa na TV Aberta. Ok. Deputado, quando o senhor já foi vereador em São Paulo, foi secretário da Habitação, foi deputado estadual e agora deputado federal. Entre as suas atividades parlamentares, você foi, como é que eu posso dizer, julgado pelo voto consciente como um dos melhores parlamentares do estado de São Paulo. Imagino que o senhor fique envaidecido, né, com essa posição. E isso é muito também daquele político, como diria Weber, o político por vocação, né? E eu gostaria de ouvi-lo a respeito do sistema de representação do cidadão no parlamento, né? Se você acha que é necessário que exista uma reforma política para a gente cada vez mais aprimorar, melhorar os quadros da vida pública, ou se como está bom e só precisa fazer algumas adequações. Eu creio que a política passou nos últimos 20 anos por um enfraquecimento, principalmente por conta do modelo econômico neoliberal que tomou conta da esfera, de todas as esferas da vida e diminuiu a presença da esfera pública. Creio eu que com a crise do neoliberalismo nós possamos retomar a importância da esfera pública. Não que ela deva tomar todos os espaços, mas deva haver um equilíbrio entre a esfera pública e a esfera privada. E aí a recuperação da política como um espaço de definição dos rumos da sociedade. Por isso eu acho que a política, na medida em que ela possa ser recuperada, ela também vai atrair um grande número de pessoas e para o exercício da política, mais pessoas bem intencionadas, né? No Brasil, eu creio que nós estamos vivendo o fim de um ciclo, que é o ciclo que foi previsto na Constituição da representação política e que, ao meu ver, esse ciclo está esgotado. Por que ele está esgotado? Porque na democracia representativa você tem uma série de vícios. Vícios como a infidelidade partidária, vícios como o financiamento privado de campanha que acaba submetendo a política a interesses privados, a questão de coligações proporcionais, que você vota num partido e elege outro, candidato, elege de outro partido e outro candidato que você nem sabe conhece e que está contribuindo para isso. Também você tem o problema da distância do eleitor e da distância dos partidos com programas, que isso precisa ser revisto. Portanto, nós precisamos rever o modelo representativo que nós temos. Por outro lado, nós também temos um problema na relação Câmara-Senado, né? O Senado ele é uma instituição revisora e também o Senado deveria ser uma Câmara federativa, né? Só que hoje há uma inversão nos seus papéis, né? Muitas vezes o Senado é onde inicia o processo legislativo. Então ele deixa de ser uma Câmara revisora se ele propõe leis. Em segundo lugar, a amplitude das competências do Senado faz com que o Senado represente o conjunto da população, né? Se você dá tantas competências ao Senado, você vai fazendo também com que o senador tenha um papel de representação igual ao do deputado. Ora, se ele representa o Estado e às vezes representa o Estado menor, as suas competências também deveriam ser menores, deveriam se ater às questões representativas, às questões federativas, enfim, ele não deveria ter tantas competências. Então, ao meu ver, nós deveríamos fazer uma reforma política para resolver o problema da baixa representatividade, do papel do Senado, e um terceiro aspecto é introduzir mecanismos de uma democracia intensa, uma democracia com participação da sociedade, com a utilização de plebiscitos, referendos, iniciativas de lei, utilizar as novas tecnologias para o cidadão participar na nossa democracia. Eu creio que essa parte não foi implementada na
Constituição de 1988. A democracia brasileira é uma democracia representativa e direta. Os aspectos da democracia direta não foram implementados e hoje nós temos um déficit democrático também por isso. Agora, deputado, o senhor imagina que para modificação do sistema político de hoje, o voto distrital, o puro ou o misto, sejam um dos caminhos? Olha, o nosso... E mais uma pergunta. Há quem fale, o ministro Tarcísio Genro fala muito de se estabelecer um sistema unicameral, ou seja, você não precisaria ter Câmara e Senado, poderia ter só a Câmara, por exemplo, que talvez bastasse para o país. Você tem opinião formada a respeito? Ou ainda é um debate? Olha, sobre a necessidade de uma reforma política, eu não tenho dúvida. Eu acho que o Congresso Nacional não consegue se autorreformar. Até porque, se você me permita fazer só um comentário, não fique chateado com o que eu vou lhe dizer, mas é que eu ouço muitos parlamentares de São Paulo defendendo a reforma política, defendendo o voto distrital, ou misto, ou puro, coisa parecida, mas a gente vê que esta vontade de parlamentares como o senhor não é acompanhada por pares de estados do Norte e do Nordeste. Então, parece que aí fica uma dicotomia, uma briga, um jogo de interesses, e essas questões não avançam. Quer dizer, ideias mais progressistas como essa, da representatividade, do representante e o representado estarem mais próximos, parece que não agrada a todos. Então, eu creio que nós, eu acho que você tem razão, nós defendemos uma reforma política e há em curso no Congresso Nacional uma discussão para se convocar uma constituinte para 2011, uma constituinte exclusiva para a discussão de reforma política. Eu já assinei uma PEC, ela é de autoria de um deputado do Rio Grande do Sul, Marco Maia, para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a discussão da reforma política. Eu creio que ou nós conseguimos fazer uma reforma política desta forma, ou a eleição de 2010 vai ser uma eleição muito difícil, porque o eleitor vive um momento de crise com o atual sistema político. Portanto, é fundamental que nós decidamos pela constituinte exclusiva ou uma constituinte congressual, que não é melhor, seria a constituinte exclusiva, a melhor fórmula para fazer uma reforma política. Em relação ao Senado, a minha opinião é que nós temos que discutir, sim. Eu sou da opinião que tem que rever as competências do Senado, porque há uma inversão na representação política. Quando 3 senadores, por exemplo, de qualquer estado menor, como é o caso do Acre, Rondônia, Roraima, ele tem tantas competências quanto tem um deputado na Câmara, há uma inversão de papel, porque as regras eleitorais e de representação não são as mesmas. Portanto, eu não sou favorável à extinção do Senado. Eu creio até que... Definir melhor os papéis. Definir melhor os papéis. Limitar o papel do Senado às questões federativas, aprovação de empréstimos, conselheiros de agências, ministros, do presidente do Banco Central, embaixadores, etc. Entre estados, mas o Senado não ter as competências que tem hoje numa série de legislações. Perfeito. O senhor usou a palavra crise e nós acompanhamos no Brasil a questão da crise do Senado, em particular do presidente José Sarney, que parece uma crise para quem assiste do Senado como um todo, do Legislativo. Eu gostaria de ouvi-lo, quer dizer, em que medida isso atrapalha a democracia, quer dizer, se você enfraquece as instituições como o Senado por conta, lógico, das ações do presidente José Sarney ou de outros que o sucederam na presidência do Senado. Quer dizer, como é que o senhor enxerga essa crise atual? Eu vejo que é uma crise grave, né? O Senado brasileiro ele teve um período grande envolvido em crises, foi no período do Renan Calheiros e agora no período do José Sarney. Eu creio que o centro dessa crise, basicamente, são os atos secretos.
a administração pública não pode ter atos secretos. Um dos princípios da nossa Constituição é exatamente o princípio da transparência. Então nós não podemos ter ato secreto. Agora, é verdade que esses atos secretos não foram editados só pelo presidente Sarney. Isso envolve vários presidentes do Senado e envolve também vários secretários da mesa do Senado Federal. Eu creio que seria uma postura altiva do presidente Sarney recolher todos esses elementos, né, e trazer por uma comissão de ética a responsabilidade de todos. E, ao meu ver, como ele foi beneficiário de alguns desses atos, ele também deveria se afastar da presidência. Agora, nós não podemos também não compreender que o afastamento do presidente Sarney não pode resultar numa inversão do quadro político do Senado. Portanto, quem assumiria, no caso, seria o Marconi Perillo, que é do PSDB. E também tem 1000 problemas judiciais. Eu creio que requeriria uma nova eleição no Como Senado. Como foi no caso, quando saiu o Renan Calheiros, ficou o senador Tião Viana por um breve período e já convocou novas eleições quando foi eleito o... Meu Deus do céu, ali de Rio Grande do Norte, Já eu lembro e a gente fala aqui no programa. Então, eu creio que uma nova eleição deveria acontecer para superar, e o Senado tem que... Eu sei que vários senadores hoje que estão pedindo a saída do Sarney estão envolvidos nesses atos secretos. Então, quando ele diz a crise não é só minha do Senado, é verdade, mas é dele também. Perfeito. E ele precisa, na minha opinião, se afastar, mas também todos aqueles que praticaram esses atos têm que responder por eles, porque senão eles todos vão mergulhar o Senado numa crise maior e a sociedade brasileira não vai admitir. Lembrei, Garibaldi Alves. Pronto, Garibaldi ele Alves, que veio na sequência do Renan Calheiros. E falar em sucessão no Senado, vamos falar também sobre sucessão presidencial. O quadro atual mostra, até o momento, 2 fortes candidaturas que estão crescendo. Pelo governo, Dilma Rousseff, e pela oposição, José Serra. Agora, essa questão da oposição já tem também Aécio Neves, que talvez aí esteja conversando até com o Ciro Gomes, que já foi governo, ainda é governo, porque o partido dele está na base aliada, mas foi ministro do presidente Lula. Como é que você enxerga esse... Porque o Ciro Gomes é uma novidade, né? Ele não estava atuando, estava lá uma briga interna do PSDB, do Serra com o Aécio. Quando chega o Ciro Gomes, é um novo quadro, na sua opinião? E você acha que esses devem ser realmente os nomes que vão disputar a presidência? Isso demonstra que tem 4 candidatos a presidente. Tem a ministra Dilma Rousseff, no PT, e nos partidos aliados do PT. Tem o José Serra no PSDB e o Aécio Neves no PSDB, e tem o Ciro Gomes no PSB. Nesse momento, há um diálogo para que o Ciro Gomes possa ser candidato a governador de São Paulo. Verdade. Se ele vier a ser o candidato a governador de São Paulo, vai acontecer que a Dilma Rousseff sai fortalecida, porque ela terá tanto o apoio do PMDB e dos demais partidos da base, como do chamado bloco de esquerda, que reúne o PSB, o PDT e o PCdoB. Ao mesmo tempo, você tem dentro do PSDB ou o Serra ou o Aécio. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é que se a Dilma continuar a crescer, isso é, o eleitor identificar que ela é a candidata do presidente Lula, e o presidente Lula tem 80% de aprovação, pode acontecer com ela o que aconteceu com o Serra aqui em São Paulo. O Kassab tinha 2%, e quando o eleitor percebeu que ele era o sucessor da administração dele, do Serra, bem sucedido, o eleitor falou, nós não queremos mudar. Então, com o crescimento da Dilma, eu acho que o Serra pode desistir da sua candidatura, e o Aécio... Pode ser primeiro turno, inclusive. E o Aécio pode ser o candidato a governador. Então, ainda... A presidente, desculpa. Ainda é cedo para falar da sucessão presidencial do quadro. Né? É um xadrez. É um xadrez. Agora, há um fato concreto que o presidente Lula e o governo do PT dos aliados
conseguiram superar a crise. Ontem os dados foi o Brasil saiu da recessão, descolou da crise mundial. E está crescendo. E está crescendo. E, portanto, a popularidade do presidente deve continuar alta e sólida, né? Portanto, é um dado para dizer que é porque crescer mais não dá, né? Eu já estou 76, né? Então, se você vai falar, como é que vai crescer? Vai estabilizar. Vai né? estabilizar, mas ao se estabilizar vai tornando uma popularidade muito consolidada. E se isso, o Brasil retoma o crescimento, portanto, e nessas condições, me parece que a candidatura da Dilma agora tende mais forte a se fortalecer. Nesta direção ainda é difícil definir o quadro em relação aos demais candidatos, mas eu acho que se ela se fortalecer, há uma possibilidade do candidato José Serra, como ele tem condição de ser governador do estado de São Paulo ainda por mais 4 anos, há a possibilidade dele desistir e o Aécio ser o candidato a presidente. Ok. Se o senhor me permitir, deputado, eu queria sair um pouco do plano nacional e chegar em São Paulo, onde o senhor foi secretário da Habitação, para conversar um pouco sobre a revisão do plano diretor. Quando o senhor foi secretário municipal da Habitação, São Paulo realizava ali um dos seus planos diretores, que, para o telespectador apenas acompanhar, era a questão... Vou pedir para cortar para essa câmera aqui, por favor. Era a questão... Pode fechar. Era a questão de você estabelecer regiões de crescimento. Olha, aqui é indústria, aqui é comércio, aqui é área mista, aqui é área urbana, aqui é zona especial de interesse social, onde você vai construir CDHU, Coab. Muito bem. E no próprio plano diretor já existia a previsão da sua revisão 5 anos depois, que é o momento em que nós vivemos agora. Imagino eu, porque algo tenha... porque a cidade ela é muito ela se movimenta muito rapidamente e, portanto, é a necessidade de se fazer a revisão do plano diretor, que não sei qual a sua opinião, mas poderia sempre ser revisto. Não precisa ser daqui a 5 anos ou coisa parecida. Eu acho que sempre é tempo de você fazer adaptações de acordo com o crescimento e a velocidade do crescimento da cidade. Então, queria saber se o senhor está acompanhando essa revisão do plano diretor e o que o senhor acha que está precisando para a cidade de São Paulo para que o plano diretor seja melhor. Olha, o Brasil tem um problema, não é? Você aprova uma lei, como nós aprovamos a Constituição, e aqueles que perdem, que são derrotados, eles costumam se opor à implementação da lei e, ao mesmo tempo, em tempo recorde, querem a mudança e a revisão da lei, exatamente porque eles não concordam com essa lei. Então, nós tivemos um plano diretor aprovado em 2004. Mudou a administração e a atual administração não implementou o plano diretor. Nós estamos, assim, há 5 anos sem implementação do plano diretor. Muitas das regulamentações não aconteceram. Por exemplo, a definição da função social da propriedade urbana na cidade. Ela não foi regulamentada e até hoje o proprietário que não cumpre a função social ficou tranquilo nesses 5 anos dessa nova administração. Ou seja, o sujeito que tem lá no centro centenas de imóveis e todos eles fechados por conta da especulação imobiliária para a hora que crescer o valor do imóvel poder vender. Deteriorando, ele abandona o imóvel. E gente em população de rua, gente sem ter aonde morar. Moradia, ou seja... e tal, e, portanto, a administração deu um refresco para essas pessoas, né? Agora tem aí a revisão do plano diretor e, na minha opinião, essa revisão ela tem como objetivo atender aqueles segmentos que discordaram da elaboração lá atrás. O perigo dessa revisão é você estabelecer um mecanismo de ocupação, de verticalização na cidade ainda maior. É você ter uma revisão do estoque de construtivo na cidade e exagerar nas futuras construções. Eu acho que esse que é o perigo que nós temos pela frente. Perfeito. Ainda falando sobre a questão do plano diretor, do plano municipal, eu queria ouvi-lo a respeito da Nova Luz, o projeto
da prefeitura para a revitalização do centro, mais especificamente a região da Cracolândia. Sim. A administração entra, a administração sai, a Cracolândia continua. Quer dizer, você acha que agora com essa tentativa da municipalidade de resolver a questão da Cracolândia, isso avança ou ainda vamos conviver com a Cracolândia em São Paulo? Olha, toda medida de renovação, de reabilitação de centros deteriorados, todas as medidas nessa direção são boas medidas e são bem-vindas. Agora, há que se entender que leva tempo, você não reverte uma tendência Em 4 anos. Em pouco tempo, e ao mesmo tempo você tem que ter um conceito nessa tendência, né? A minha opinião, e aí eu sou muito, eu participei da construção do plano de reabilitação do centro, quando então era a prefeita Marta Suplicy, e ali, na minha opinião, tinha um conceito correto. Parte desse conceito a atual administração levou adiante. Qual era o conceito? É a recuperação das áreas públicas, recuperação das praças, mudança na iluminação, melhorar a limpeza, melhorar o policiamento, mudar a legislação, incentivar as construções. Isso aí nós fizemos e o atual governo continuou. Na região da Luz eu tenho uma divergência com o atual governo, eu queria explicitar qual é. Ali é o seguinte, ali você tem uma série de imóveis deteriorados, tem inúmeros comerciantes que têm o seu comércio estabelecido naquela região, você tem profissionais do sexo, tem também usuários de drogas e tem um quadro ali de deterioração e exclusão social. Ao mesmo tempo, você tem vários equipamentos públicos culturais que foram construídos ao longo dos anos, que são equipamentos muito importantes na cidade. Você tem a Sala São Paulo, você tem a Pinacoteca, agora tem aí o Centro de Dança, que a administração estadual, através do João Sayad, quer construir. Portanto, é uma região que você tem, de um lado, o que seria o mais importante de equipamento cultural, e de outro lado você tem a pobreza social, a exclusão e sofrimento dessas populações. E tem também os proprietários de imóveis ali. Na minha opinião, o conceito que deveria prevalecer ali na Luz é um conceito de reabilitação, a partir das forças existentes ali, tratando os problemas existentes ali, né? O que eu acho que prevaleceu nessa administração? Uma ideia de fora para dentro, de cima para baixo, né? Que não levou em conta que tinha usuário de droga, profissionais do sexo, comerciantes, e que estabeleceu um programa ali de pôr tudo abaixo para vir o novo de fora para dentro, tá certo? 5 anos dessa administração, o novo não surgiu, né? E o problema está lá. Os usuários de drogas recentemente jogavam água nele, né? Isso ganhou a imprensa e agora a administração reagiu, e é bom que reaja, que dê tratamento aos usuários de droga, mas ela tem dado um tratamento que o projeto final não cabe à atual população. A atual população não está incorporada no projeto final ali. Nem os comerciantes, nem a reabilitação da vida das pessoas que são usuários de drogas, profissionais do sexo. Quer dizer, todo o projeto mostrado para a cidade não tem a cara deles, não tem o lugar deles, não tem o tratamento para eles, não tem inclusão social para eles. Então, a administração trata isto como se ela fosse apenas mudar de local. Você pega um problema aqui passar para outro lugar. E você passa para outro lugar. É assim que expressam, inclusive, quando você lê algumas entrevistas de autoridades públicas. Não, eles vão sair dali e vão para outros lugares. Como se ali fosse virar uma Broadway paulistana, um lugar cultural de primeira linha, e São Paulo não tivesse os problemas, e a administração não tivesse a obrigação de tratar os problemas. O que eu acho, e aí eu falo com uma certa experiência nisso, quando nós trabalhamos no centro, nós trabalhamos com outro conceito de inclusão social e diversidade social. Inclusão social, tratar a moradia das pessoas que não têm moradia, né?
E 2, inclusão social dos mais pobres. E 3, também um conceito interno da área. Eu vou só te convidar, Fernando, para você conhecer uma área ali do lado, que é na 25 de janeiro. Na 25 de janeiro nós instalamos, aprendemos com a experiência francesa, instalamos ali um escritório antena que foi coordenado por alguns arquitetos, entre elas a arquiteta Helena Mena Barreto. O que esse escritório tratou de fazer? Observar as oportunidades imobiliárias, observar os programas sociais, propor programas sociais para aquela região. O que aconteceu na 25 de janeiro? Tinha lá um terreno da Cúria Metropolitana, foi feito um contato com uma empresa privada, a Caixa Econômica Federal hoje tem 400 novas moradias ali na 25 de janeiro, que são moradias para uma classe média baixa. Né, uma prestação de R$400, R$500, boas moradias, em frente à Pinacoteca. Ainda tem um centro de reciclagem para catadores de papelão. Tem um prédio feito para os moradores de cortiço. Deixamos um programa de reabilitação da casa, da chamada Vila Economizadora. Outro lugar que eu posso te falar. Quando eu cheguei na administração, me mostraram eu me lembro que a prefeita, Marta Suplicy, me mostrou o edifício São Vito. Tinha 1.000 pessoas morando no edifício São Vito, tinha um estigma sobre o edifício São Vito. As pessoas saíram de lá... No mercado municipal. Na frente do mercado municipal, com bolsa aluguel. Não houve um despejo, não houve uma violência, as pessoas saíram felizes e um projeto de reforma, reestruturação, melhora visual daquele edifício. Portanto, é um problema de conceito. Tá certo? Você tem que partir de um debate com os moradores, tem que partir de uma visão de inclusão social, tem que também pensar a questão interna a esses bairros e não achar que o que vem de longe é que vai resolver. Portanto, uma questão muito mais holística, ou seja, olhar a questão como um todo e trazer todos os atores para a mesa para a negociação. Mesmo que você atraia investimentos externos, que tem que fazer isso, mas você tem que discutir com o proprietário do terreno, você tem que discutir com o comerciante. Não pode ser impositivo. Não pode ser impositivo. O que acontece ali? Todos estão bravos, né, e a administração não conseguiu resolver o seu problema, que é renovar a área. Deputado, momentos finais do nosso programa, eu não posso encerrar esse programa sem lhe consultar sobre um projeto de lei que é de interesse dos canais comunitários, universitários, imagino que seja da Câmara dos Deputados, do Senado e da TV Justiça, que é o PL 29, que fala sobre a convergência. O senhor foi um dos autores de um projeto de lei exatamente versando sobre o tema, e o PL 29 nada mais é do que o apensamento de vários projetos, entre eles o seu. O relator atual, Paulo Burhausen, do Democratas, ele... não sei se ele acolheu alguma emenda ou partiu dele, eu acredito que não tenha partido dele, eu estou até checando isso junto a quem direito na Câmara dos Deputados, fez um projeto de lei dizendo o seguinte, olha, no PL 29 consta o seguinte, as TVs públicas, tais como Câmara, Senado, Justiça, Universitário e Comunitário, são emissoras que devem continuar sendo de carregamento obrigatório na TV a cabo, como é hoje, como nós estamos falando com o senhor e com a senhora telespectadores que nos acompanham. Mas ele disse o seguinte, é só na TV a cabo analógica. Na TV a cabo digital, o senhor que tem net digital vai deixar de nos assistir. O senhor que tem TVA digital vai deixar de nos assistir em São Paulo, por exemplo. Quer dizer, o seu projeto de lei era muito mais democratizador, ele aumentava as chances das TVs públicas. Esse projeto de lei, tal qual está, ele quer asfixiar as TVs públicas porque a TV digital tem tendência a zero. As pessoas não vão mais ter TV digital no Brasil. Quer dizer, como é que o senhor, como parlamentar, vê isso, sendo que o senhor foi um dos autores de um projeto de lei para, não para frustrar a democratização dos meios de comunicação, mas para dar força a meios de televisão público como este onde nós estamos? Fernando, eu primeiro quero conferir essa informação de que o Paulo Burhausen, ele é o relator do PL 29, até porque ele não pode ser relator, porque o projeto que puxa esse debate da convergência é um projeto dele e ninguém que é autor pode ser relator. Então, eu quero checar essa informação, até porque havia uma discussão no sentido de constituir um relator
que eu conheço quem é e que participei desse debate, então eu vou checar essa informação. Perfeito. Uma outra coisa que é importante dizer é que nós não podemos ter uma legislação que recua em relação aos direitos que nós temos hoje. Quais são os direitos? Hoje nós temos as TVs públicas, TVs comunitárias, que estão no cabo, e nós temos que fazer com que não só nós possamos ampliar, como também nós obriguemos que as novas tecnologias carreguem também essas TVs. Então, esse é um dos objetivos desse projeto de lei, fazer com que na TV digital todas essas TVs sejam carregadas. Então, não creio que vá prosperar uma proposta tão retrógrada como essa que se propõe retirar da TV a cabo digital as TVs atuais existentes. Perfeito. Deputado Paulo Teixeira, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Resumo da Ópera, na TV Aberta. Foi realmente um prazer recebê-lo. E também queria agradecer aos presidentes de TVs comunitárias de todo o estado de São Paulo que estão passando este seu depoimento, porque nós estamos aí empunhando uma bandeira muito forte no Congresso Nacional contra essa movimentação do PL 29, que quer restringir a atividade, a manifestação das TVs públicas. Por isso, deputado, muito obrigado, um prazer recebê-lo aqui. Fernando, resumindo a ópera, foi um prazer enorme estar aqui com você e agradeço a atenção do telespectador. Ok, muito obrigado. Um abraço. It's me.